Amós, capítulo 1. Juízo de Deus contra as nações. Profecias anunciada por Amok, que é Amós, que quer dizer encargo pesado. Criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel. 2 anos antes do grande terremoto, nessa época, Uziá, que é Uzias, que quer dizer minha força é Yahvé, era rei de Judá. E Jeroboão ben Joash, que quer dizer Jeroboão, filho de Joás, que quer dizer o povo lutará, era rei de Israel. E estas foram as suas palavras. Eis que Yahvé brada de Zion, que quer dizer Sião, e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam o topo do Carmelo. Já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco e ainda por mais uma 4ª falta, não retirarei o meu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade, como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso, porei fogo ao palácio de Azael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Bequeat-Aven, que quer dizer vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Enden, que quer dizer casa do prazer. O povo de Arã, que é a Síria, irá para o cativeiro em Kir, que quer dizer muralha, palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno: pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso, atearei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Askelon, que quer dizer Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai o Senhor. Assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembrava da aliança de irmãos que havia estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Edom, e ainda por mais uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando corpos sem piedade, assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegura Yahvé: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma 4ª falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio a brados de guerra no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu sou Yahvé, tenho dito. Amós, capítulo 2. O juízo do Eterno contra Moabe. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por uma 4ª falta, não sustentarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote, e Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo do shofar, que é a trombeta. Exterminarei o seu juiz governante, e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. O juízo sobre Judá e Israel. Assim declara Yahvé:
pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, a minha lei, a lei de Yahvé, a lei do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feitas por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirma Yahvé, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhes determinei, pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra, direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sobre roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante muitas injustiças. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o carvalho, eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos para que possuísse a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos vossos filhos para serem profetas e alguns dos vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, responderei: não foi de fato assim, ó israelitas? Oráculo de Yahvé. Contudo, fizesse com que os nazireus bebessem vinho e ordenasse aos profetas: não profetizeis? Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelos caminhos carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte não conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Amós, capítulo 3. Israel é culpado de malignidade. Ô povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, vosso Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra, por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, a trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que aqueles que não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor, é essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano: o inimigo cercará toda a sua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor: do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de uma ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, dizia Yahvé Adonai Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa de seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel,
As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé, o Senhor. Amós, capítulo 4. Israel age com rebeldia e opressão. Ouvi, pois, esta advertência, ó Pará, que quer dizer novilhas de Baxã, que quer dizer Baçã, prolífico, que estás no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres, esmagais os necessitados e ordenam aos senhores deles: trazei bebidas, alegremo-nos. O meu Senhor Yahvé jurou pela sua santidade: eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, ó montanhas de opressão. Garante Yahvé. Vinde a Betel e entregai-vos aos pecados. Ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossa oferta voluntária. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimento nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim vós não refletisse nem voltasse para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisses em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos, e mesmo assim não refletisse nem voltasses para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha, e ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E devido eu fazer isto contigo, prepara-te para encontrares com o teu Elohim, o teu Deus, ó Israel, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Buscai a Deus enquanto é possível. Ouvi, portanto, esta palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determine Yahvé, Adonai Deus, na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois essa é a convocação de Yahvé à nação de Israel: buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal com toda a certeza será levada para o cativeiro e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vive, para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em justiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades, Quiemá, as 7 estrelas, e Quizil, Orion, e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia, e transformar o dia claro em noite escura,
que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome. Ele promove repetida destruição sobre a fortaleza e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e desdenham aqueles que falam a verdade. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre necessitado e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho, porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afligis o justo, aceiteis suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivas, e assim Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente Zé. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, Adonai: haverá pranto e lamento em todas as praças, exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para que chorar, e os planteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte Yahvé. O dia de Yahvé, o Senhor. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz, como se alguém entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, e também não suporto as vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais em engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxeste os vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ou nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construíste para vós mesmos. Por esse motivo, todos eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos exércitos.